Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um Momento com Deus com o irmão Juliano Fernandes. A partir de agora você fica com a melhor programação do Facebook. Sempre iniciamos com um momento de reflexão. E o momento de reflexão de hoje tem como tema amizade sincera. Mandar um abraço para os irmãos que estão conosco, irmão Joaquim Almeida, Domingos Ferreira, Catarina, Paulo Vieira e Eli Teles. Neste DVD nós queremos cantar a grandeza de Deus. Não tem como descrever. Certo dia, um amigo necessitado de ajuda procurou seu melhor amigo e disse: Quem sabe nesta noite, irmão, eu estou passando por um momento ruim. Ele é grande mesmo que você é um Me encontrou desempregado e minha mãe, ela necessita de medicamentos. Só que eu não tenho dinheiro para comprar esses medicamentos. Deus que está aqui nesta noite é maior que os teus problemas. É maior que a enfermidade do teu filho. Foi então que aquele amigo pediu para que ele ligasse mais tarde, porque ele estava um pouco ocupado. Pediu para que ele ligasse depois do expediente. E assim ele fez. Pegou o telefone e ligou. Na primeira vez deu ocupado.
Na segunda tentativa, o telefone estava fora de área. Então ele, indignado, procurou outros amigos para pedir ajuda. No entanto, não encontrou ninguém que lhe ajudasse. Ele voltou para casa triste, cabisbaixo. Só que quando ele chegou em casa, teve uma surpresa. Olhou para a cabeceira da cama da mãe, que estava enferma, e viu uma sacola cheia de remédios, com todos os medicamentos que sua mãe necessitava. Perguntou para o irmão com que dinheiro ele havia comprado aquele medicamento. E ele disse: não, irmão, foi o seu amigo que veio aqui, recolheu todas as receitas da mamãe e saiu e voltou com todos os medicamentos. E disse que depois falava com você, porque você o havia procurado desesperado, pedindo ajuda. Naquele momento, seu coração se encheu de alegria, se encheu de esperança. Foi então que ele resolveu ir lá na casa do seu amigo pessoalmente, porque o seu telefone só dava fora de área. Eu não entendo porque eu ligo e o seu telefone sempre dá fora de área. E ele disse assim: amigo, entra aí, senta aqui, vamos conversar. Eu não atendi sua ligação porque eu não quis. Também não atendi porque não tive tempo. Eu tive que vender o meu telefone para poder comprar os medicamentos que sua mãe necessitava. Porque eu também estou numa situação de ajuda. A minha vida financeira, ela não vai muito bem, mas a saúde é mais importante do que qualquer coisa. E eu vi em seus olhos a necessidade de comprar aqueles medicamentos e você não encontrava ajuda. Então a única solução que eu arranjei foi vender o meu celular para poder comprar os medicamentos da sua mãe. Mesmo ele sendo caro, eu tendo parcelado em 12 vezes, eu fiz esse sacrifício. Os dois se abraçaram em lágrimas, começaram a chorar. Moral da história: às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para nos fazer entender que o mundo, mesmo estando cheio de adversidade, mesmo estando cheio de corrupção, brigas, discórdias, desunião, ainda é possível acreditar na amizade. Ainda é possível acreditar no amor ao próximo. O mais impressionante é que pessoas que Deus coloca em nossa vida, mesmo sendo de mães diferentes, consideramos irmãos. E a amizade, ela é uma coisa que tem que ser conservada. A amizade é algo que tem que ser alimentado todos os dias. Por mais que às vezes as pessoas nos decepcionem, por mais que às vezes necessitamos de ajuda e não encontramos ninguém para nos ajudar, Deus quer nos dizer que nós temos que acreditar no amor ao próximo, porque essa é a esperança que Ele coloca em nossos corações. E ainda existe pessoas de coração bom.
a maldade ela se estabeleceu lá fora de uma forma tão grande que somente olhando para dentro de si é que encontramos algo ainda de Jesus. E é isso que Jesus quer nos resgatar nessa noite. A amizade sincera, a amizade verdadeira. A palavra que será ministrada essa noite, ela se encontra no livro do profeta Abacuque. Mais pessoas estão conosco nessa noite. O irmão João Roberto, Juliana Mesquita, Vanessa Santos, Luiz Silvestre, Avelino Galeano e Graça Uchoa. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar a leitura de hoje, se encontra no livro do profeta Abacuque. Antônia Maria, um abraço, irmã. Tiago Souza, seja bem-vindo, irmão. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, verso 2, 3 e 4. E para encerrar, o verso 4 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutares? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a flexão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por estas coisas, por causa da lei, se aproxima. A sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o justo a perversidade. Verso 4 do capítulo 2 diz: Mas o justo viverá pela fé.
Nesse momento, gostaria de lhe convidar para entrarmos em comunhão com Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, neste momento, Deus, entramos em Tua presença para interceder por a vida de cada um desses irmãos que estão conosco. A irmã Eli Teles, Paulo Vieira, Catarina, Domingos Ferreira, Joaquim Almeida, João Roberto, Juliana Mesquita, Vanessa Santos, Luiz Silvestre, Avelina Galeano, Graça Uchoa, Antônia Maria, Tiago Souza e Douglas Oliveira. Também a minha esposa Larissa Glória, minha filha Manuele, minha sogra Elizabeth e todos os meus irmãos. Pai, neste momento eu te apresento a cada um dessas pessoas que necessitam da Tua presença. Senhor, visita cada um neste momento. Ressuscita, ó Pai, seus sonhos que há muito tempo estão adormecidos. As pessoas que necessitam de trabalho, Deus, abre portas de emprego, Senhor, para que elas possam honrar com seus compromissos. As pessoas que necessitam, Senhor, da Tua proteção, da proteção dos Teus servos. Aquelas que necessitam de saúde, ó Pai, visita cada um nos seus leitos neste momento. Deus, as pessoas que se encontram em situação de desespero, pensando em dar cabo da própria vida. Cura, Senhor, todo pensamento de depressão, todo pensamento maligno que vem do inimigo, que não vem de Ti, ó Pai. Deus, visita cada um nessas noites, de acordo com suas necessidades, Pai. Deus, Tu conheces, ó Deus, o coração dos Teus servos. Pai amado, Pai querido, nós sabemos que somente Ti é que devemos prestar honra, que devemos prestar louvor, porque nós temos consciência, Deus amado, que somente Teu Filho morreu por nós. Somente Teu Filho foi capaz de assumir o compromisso na cruz para nos dar vida, para nos dar salvação, para nos dar a vida eterna. E que nós tenhamos a consciência de que só esse Jesus salva, de que só esse Jesus liberta. Deus amado, honra Teus servos. Molda o coração de cada um, Senhor, para que eles tenham o pensamento de Te adorar, para que eles tenham o pensamento de Te servir, para que tenham nas suas mentes pensamentos bons, Senhor, palavras que vêm de Ti, para que o Teu inimigo seja envergonhado todos os dias. É o que eu Te peço e Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, que vence o mal. Amém. E graças a Deus. A palavra de Deus que foi lida essa noite se encontra no Velho Testamento, no livro do profeta Abacuque. Impressionante como o ser humano, ele tem uma capacidade
uma necessidade de buscar a presença de Deus, que às vezes ele passa dos limites. É como se ele achasse que Deus tem a obrigação de fazer tudo acontecer perfeitamente na vida dele. O profeta Abacuque, no verso 2 do capítulo 1 de seu livro, diz o seguinte: Até quando, Senhor, clamarei eu, e não me escutares? Gritarei violência, e não me salvarás? É como se Abacuque, no auge da sua dor, no auge do seu sofrimento, ele começasse a questionar a Deus por que as coisas deram errada na sua vida. Por que Deus deixou tomar aquela proporção? Até quando, Deus? Até quando, ó Pai? Eu vou orar e Tu não vai me escutar? Porque eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito tudo conforme diz a Tua palavra. Mas Tu não me escuta, Deus. É como se eu tivesse indo para a igreja, tivesse orando, tivesse jejuando, tivesse pedindo a Deus o tempo todo por uma bênção que eu queria há muitos anos receber e a bênção não vem. E ao invés de eu me humilhar mais na presença de Deus, ao invés de eu buscar mais a presença de Deus com mais força, com mais fervor, eu começo a murmurar. Eu começo a reclamar. Por que, Deus, que eu oro? Por que eu peço? Por que eu jejuo? Por que eu sirvo a Ti e nada acontece? Por que eu boto as minhas melhores vestes? Por que eu pego a minha Bíblia, eu coloco ela debaixo do braço e eu vou para a igreja? E lá eu participo de grupos de oração. Eu assisto o culto todo, a palavra é ministrada e eu escuto a palavra. Eu vou para a escola dominical, mas nada acontece na minha vida. O que eu tenho feito de errado? Será que eu tenho orado de forma errada? Assim é o pensamento de Abacuque nos seus dias. Só que a gente acaba esquecendo que Deus, Ele vê tudo. Deus, Ele escuta tudo. Ele sabe todas as coisas, porque Ele criou tudo. Então eu tenho que parar de duvidar do que Deus pode fazer na minha vida e começar a me humilhar e começar a acreditar que tudo vai ser diferente se eu for diferente. As coisas elas só vão acontecer no tempo de Deus e eu tenho que entender isso e eu não entendo. E quando Deus começa a olhar para Abacuque, ao invés dele aliviar a sua dor, ao invés dele aliviar o seu sofrimento, sabe o que Deus faz? Manda mais provações. E Deus disse assim: tá reclamando? Então vou mandar a Babilônia ao seu encontro. E Deus manda o exército da Babilônia aí contra Abacuque. E ele começa a murmurar cada vez mais forte. E enquanto ele não entender o propósito que Deus quer na vida dele, enquanto nós não entendermos que nós não somos nada sem a presença do Senhor, enquanto nós não entendermos que o quanto nós buscamos a esse Deus ainda é pouco, por tudo aquilo que Ele fez por nós, por ter entregado o seu filho, seu único filho, a morrer numa cruz por nós, e nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar o tempo todo. Nós reclamamos do nosso trabalho, mas não reconhecemos que não somos capacitados para algo melhor.
Nós reclamamos do alimento, se está salgado, se está insosso, mas nós esquecemos de quem colocou o alimento dentro de casa. Começamos a correr atrás das coisas e esquecer de quem nos deu a vida, de quem nos fez do pó, de quem nos salvou, de quem nos libertou. E assim era a vida de Abacuque. E eu tenho que entender que tudo que eu peço, Deus ele acaba fazendo o contrário. Mas se nós fizermos a seguinte observação, começamos a imaginar que não há vitórias sem luta. Nós temos que entender que a vitória, ela às vezes, ao invés de nos aproximar de Deus, ela acaba que nos afastamos de Deus. Porque quando nós vencemos demais, quando nós ganhamos demais, nós acabamos esquecendo de quem é Deus. Nós acabamos esquecendo de quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Porque se eu ganho demais, se eu sou vitorioso demais, eu não necessito da ajuda de Deus. Porque eu já tenho tudo. Se eu tenho muito bens materiais, eu vou orar para quê? Se eu já sou abençoado. Quando eu começo a me encher de mim, eu acabo que me esvaziando de Deus. Quando eu tenho as coisas, eu acabo desvalorizando Deus. Porque as coisas, elas acabam preenchendo a minha necessidade. A minha vontade de estar na presença de Deus já não existe mais. Porque eu já tenho tudo. E eu acabo me tornando uma pessoa arrogante, eu acabo me tornando uma pessoa ignorante. Como que vai existir vitória sem percas? Como que vai existir vitórias sem derrotas? Como que eu vou obter experiência se eu não cair? Como que eu vou me erguer se eu não encontrar forças? E é isso que Deus quer que eu entenda. Que para mim vencer eu tenho que perder. Para mim passar, eu tenho que começar a caminhar. E eu acabo esquecendo da existência de Deus quando eu começo a cuidar do lado de fora. Quando eu começo a olhar para o lado de fora e eu vejo as minhas roupas. Do lado de fora eu vejo a minha condição financeira. Do lado de fora eu vejo que eu tenho casa, que eu tenho um carro, que eu sou uma pessoa respeitada pela sociedade, respeitada por todo mundo. E quando eu passo a cuidar do lado de fora, eu acabo que me tornando uma pessoa religiosa, uma pessoa hipócrita, um sumo sacerdote, um levita, que conhece todas as leis, que conhece todas as religiões, mas que não conhece a Deus. E quando eu cuido demais do lado de fora, que eu acabo esquecendo do lado de dentro. Talvez fosse assim que Abacuque pensava, quando ele diz: Senhor, por que eu tenho orado e nada tem acontecido? Por que eu tenho me humilhado e nada tem acontecido? Todas as provações que você passou e que você passa, Deus ele está testando a sua fé. Ele está moldando a sua capacidade. Quando Jesus assumiu o compromisso da cruz, em nenhum momento ele pensou em desistir. E quando nós pedimos algo a Deus que demora ser atendido,
nós começamos a olhar para trás, nós começamos a murmurar. É como se nós fosse o povo de Israel que, necessitando de comida, foi para o Egito, levado por José do Egito, que para chegar ao trono de governador foi preciso ser preso, foi preciso ser jogado dentro de um poço, foi preciso vencer as provações da carne para se tornar governador. E esse José teve a missão de levar o povo de Israel para o Egito. E o povo foi para o Egito por necessidade de alimento. E quando Deus deu alimento a eles, que eles começaram a entrar na prova, começaram a murmurar, e Deus levantou Moisés para retirar eles do Egito. E sabe o que Deus fez? O mesmo que fez com Abacuque. Ao invés de aliviar o sofrimento do povo, Deus mandou mais provas. E é isso que Deus faz com você. Quando você estiver no auge da sua dor, no auge do seu sofrimento, agradeça a Deus e lembre-se de Deus. Para de estar reclamando porque falta isso, porque falta aquilo. Para de estar cuidando do lado de fora e passa a cuidar do lado de dentro. Sabe o que Deus vai dizer aqui para Abacuque, no verso 4 do capítulo 2? O seguinte: mas o justo viverá pela fé. Quando ele passou a entender isso, quando ele passou a entender o significado disso, que ele disse a Abacuque: o justo viverá pela fé. Deus está mandando você cuidar do lado de dentro, esquecer do lado de fora. Para de estar agradando o mundo, vivendo uma fé de aparência. Para de estar agradando o mundo, correndo atrás de bens materiais, e passa a cuidar de você. Passa a cuidar do lado espiritual, que é o lado de dentro. E quando Abacuque entendeu que ele tinha que cuidar do lado de dentro, que ele olhou para dentro de si e a sua mente já não pensava nas coisas do mundo, porque ela estava sendo comandada pelo coração. Nós temos que entender que quando Deus quer usar uma pessoa, Ele usa. Não importa qual a visão que a sociedade tem daquela pessoa. Não importa a condição financeira que a sociedade vê naquela pessoa. Para Deus o que importa é o lado de dentro, é o coração do homem, que Deus está preocupado em transformar esse coração, em moldar esse coração. O mundo hoje ele se encontra de uma forma decadente. A violência ela se estabeleceu lá fora porque as pessoas só cuidam do lado de fora e esqueceram do lado de dentro, que é o mais importante. Quando Jesus teve um encontro com João Batista, ele foi o último dos profetas. Ele foi o mais próximo de Jesus, porque ele anunciava a vinda de Jesus. E quando ele teve um encontro com João Batista, que Jesus se aproximou do rio no qual ele batizava, e João Batista disse o seguinte: mestre, eu não mereço a tua visita. Sou eu que deveria ser batizado por ti, e tu vem a mim pedindo para que eu te batize. Sabe o que Jesus disse para ele? Eu quero que você me batize. E assim ele fez. João Batista batizou Jesus, mesmo ele sabendo que ele não era digno nem de amarrar as suas sandálias. Mas ele o batizou com água. E Jesus batizava com o Espírito Santo. E quando ele passou a entender isso e as provas vieram cair sobre João Batista, e Herodes manda prender João Batista, e ele lá no cárcere da sua dor, no auge da sua dor, que João Batista se encontrava, sabe o que ele disse? Começou a murmurar:
começou a dizer: ah, Jesus está lá fora, Jesus está pregando, Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está fazendo todos os milagres, todos os seus prodígios, suas maravilhas, e eu estou aqui preso nesse cárcere. Eu que tanto anunciava a vinda dele, eu que tanto anunciei a vinda desse Jesus maravilhoso. Você acha que Jesus largou tudo que estava fazendo para ir cuidar de João Batista? De maneira nenhuma. Ele não podia largar a sua própria missão para ir lá reclamar a vida de João Batista. Sabe o que Jesus falou para ele? O meu pai escreveu dessa forma. Assim que tem que acontecer. Ele anunciou a minha chegada e os homens o prenderam e o decapitaram a sua cabeça, e foi assim que meu pai fez. Nós temos que entender que Deus, Ele escreveu a nossa história, Ele escreveu toda a nossa trajetória, Ele já tem o nosso nome escrito no livro da vida, mas nós temos que entender que para nós alcançar essa salvação, para nós alcançar essa vida eterna, nós temos que passar por provas, nós temos que passar por luta, e ao contrário do povo de Israel que se encontrava no deserto adorando bezerros de ouro, murmurando, porque não tinham o que se alimentar, talvez fosse melhor nós voltar para o Egito, e eles não voltaram porque a distância era longe. Com certeza eles morreriam de fome se eles voltassem para lá. Talvez eu seja esse povo nos dias de hoje, mas eu tenho que entender que a minha história, ela foi escrita por Deus e está lá do jeitinho que Ele quer. Eu tenho que parar de estar reclamando. Eu tenho que parar de estar murmurando da vida, porque Deus escreveu dessa forma. Para mim entender o que Ele quer comigo e o que eu quero com Ele, eu tenho que passar por provas, eu tenho que passar por lutas, eu não tenho que ficar fugindo das adversidades da vida, eu não tenho que me entregar à primeira provação que vier, não. E eu só vou entender isso se eu enfrentar o meu medo de frente, se eu enfrentar a minha vergonha de frente. Mas Jesus, ele pregava o tempo todo que eu tenho que ser humilde, para me poder entender o que Deus quer comigo. Deus, ele sempre levanta aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas. Aquelas pessoas desacreditadas pela humanidade, são elas que Deus usa para fazer sua obra. Mas eu tenho que entender que a minha missão é de levar o evangelho a toda criatura. Talvez a sua missão seja de louvar o nome de Deus, mas todos nós temos um chamado. Toda a igreja do Senhor, ela tem um chamado. O pastor, ele é o presidente da igreja. Existem os irmãos que trabalham na parte do louvor, trabalham na parte da pregação. Existem as pessoas que vão apenas para adorar a Deus, mas todos nós temos um chamado de Deus. Nós não somos crente por acaso. Nós estamos na igreja porque nós somos chamados e nós temos a missão de ir lá fora, resgatar mais almas que estão perdidas neste mundo. Eu tenho que parar de ser hipócrita e pensar somente em mim. E eu tenho que começar a pensar no meu irmão, que ele necessita da salvação tanto quanto eu. E se eu parar de estar incomodando a Deus com coisas insignificantes, quando eu for orar, eu tenho que orar da forma correta. Eu tenho que parar de estar apresentando cartão de crédito a Deus, de estar apresentando dívidas a Deus, porque essas dívidas, elas foram feitas por mim e eu tenho a obrigação de pagá-las. Eu não tenho que estar colocando as minhas dívidas em oração, eu não tenho que estar colocando os meus bens materiais em oração. Eu tenho que parar de estar ocupando a Deus com coisas insignificantes.
Eu tenho que me humilhar na presença do Senhor. Eu tenho que parar de estar pedindo e começar a agradecer. Eu tenho 2 olhos e muita gente não enxerga. Eu tenho 2 pernas e muita gente não anda. Eu tenho um teto para morar e muita gente vive no meio da rua. Eu tenho alimento dentro da minha casa e muita gente padece de fome. Eu tenho um trabalho para honrar meus compromissos e muita gente vive desempregada. Eu tenho amor no coração e muita gente tem ódio. Mas eu tenho que entender o chamado de Deus na minha vida. Jesus se encontra com Marta e Maria. Marta olha para Jesus e diz o seguinte: o meu irmão está doente, necessitando da tua cura. Sabe o que Jesus disse? Vai na frente, daqui a pouco eu vou. Esse daqui a pouco duraram 4 dias. Você acha que Jesus largou tudo o que ele estava fazendo para ir cuidar de Lázaro? Você acha que Deus tem a obrigação de parar tudo o que ele está fazendo e olhar para você? Porque você se endividou? Porque você caiu no pecado? Porque você usufruiu dos desejos carnais? Você acha que é culpa de Deus quando você cai no erro? A culpa é sua, a culpa é minha. Nós temos que assumir isso, que nós erramos, nós temos que se humilhar na presença de Deus e pedir perdão. Eu só vou entender o significado do amor quando eu entender o significado do perdão. E é assim que Deus pensa. E é assim que Deus vê as coisas. E quando Jesus chega à presença de Lázaro, e ele diz: o que vai acontecer aqui vai ser para a glória de Deus. Ele não padece, mas a glória de Deus vai ser honrada agora, neste momento. Pai, já não é mais comigo, agora é contigo. Jesus pede para tirarem a pedra do sepulcro. E as pessoas, elas começam a murmurar, começam a falar: mas mestre, já fazem 4 dias, ele já fede. Mas esse Jesus é o extraordinário, esse Jesus ele é incrível. Ele pede para que a pedra seja retirada e eles mesmo sem querer, eles retiram a pedra. E ele começa a chamar Lázaro: Lázaro, levante-se! E Lázaro levanta entre os mortos, todo enfaixado depois de 4 dias de morto. E as pessoas que murmuravam começaram a cair de joelhos e começaram a orar, porque elas viam tamanho o poder de Deus, tamanho a sua glória. Mas mesmo a humanidade presenciando cada milagre, água sendo transformada em vinho, pecados sendo perdoados, homem ignorante virando pescador de alma, mesmo tendo um negado, a humanidade viu esse Jesus durante 3 anos assumir o compromisso daquela cruz, passando 40 dias e 40 noites, vagando pelo deserto de pés descalços e sendo tentado pelo diabo o tempo todo e não cedendo às tentações. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
se afaste de mim, porque está escrito: amarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirá. E esse Jesus nos ensinando a maneira certa de orar, no capítulo 6 de Mateus. E nós vivemos ansiosos, nós vivemos preocupados com o que há aqui de comer, com o que há de beber amanhã. Esquecemos de viver o hoje. E esse Jesus assume o compromisso na cruz. E esse Jesus, em maneira nenhuma, ele olhou para trás, ele olhou simplesmente para frente. Ele viu em nós o amor de Deus. E assim que ele fez, por ele ter acreditado em nós, ele nunca nos abandonou e deu a vida por nós. Só que você tem que entender isso. Só que eu tenho que entender isso. Que a missão que Deus me deu não é um terço da missão que Ele fez por nós. Almas padecem sem Jesus. Jovens estão morrendo com 14, 18, 20 anos, no máximo 30 anos, sem Jesus. Para onde vocês acham que essas pessoas que estão sendo consumidas pela violência, pelo adultério, pelas drogas, estão indo? E Ele cobra isso de mim, Ele cobra isso de você. E de pregar o evangelho a toda criatura e não fazer acepção de pessoa. Parem de estar discutindo religião, parem de dizer que a sua igreja é melhor do que a do outro, para de dizer que o seu pastor prega melhor que o outro, para de estar dando ouvido a falsos profetas, pessoas que usam a religião para se promover, pessoas que usam a religião para engrandecimento próprio. Pastores, olhem para dentro de suas igrejas, valorize cada ovelha do seu rebanho. Para de estar pagando alto, para de estar pagando caro para vir pregador de fora ministrar a palavra na sua igreja e só falar asneira, falando de porcaria, de doutrina de prosperidade que não serve de nada. Deus não está preocupado com o lado de fora não, com a tua condição financeira não, Ele está preocupado com o lado de dentro. Muda o teu coração, muda o teu pensamento, tira essa visão ambiciosa que você tem de conquistar o mundo, porque o mundo vai acabar te conquistando. Para de pensar só em dinheiro, porque o dinheiro ele vai te consumir, ele vai te corromper. Olha para o teu coração, que é o que é mais importante. Deixa Deus te transformar, deixa você ter um encontro com Jesus. Porque é tão difícil entender isso. Porque é tão difícil assumir o verdadeiro compromisso com Deus. Será que é preciso Deus te provar? Será que é preciso Deus ir contra a sua própria vida para você entender o que Ele quer com você? Almas lá fora padecem sem a presença de Jesus. Almas lá fora necessitam de ouvir essa palavra. E é isso que Deus cobra de mim, e é isso que Deus cobra de você o tempo todo. Assume o teu verdadeiro compromisso como cristão. E esse Deus ele vai te transformar de maneira gloriosa. Quer entender o que Deus quer com o verdadeiro ser humano? Lê o livro de Jó e você vai entender todo o seu sofrimento. Que mesmo ele no auge da sua dor, no verso 25 do capítulo 19, ele diz que o meu Redentor vive. E esse Jesus, ele vive dentro de mim, esse Jesus, ele vive dentro de você, mas ele quer que você mostre ele para as pessoas que não o conhecem. Ele te dá essa missão.
Mas não é para você ficar discutindo religião, não é para você ficar citando versículos da Bíblia em vão, não. É para você assumir o compromisso com Ele. É para você assumir o seu verdadeiro chamado. Todos nós temos um chamado com Deus, todos nós sabemos da missão que Jesus nos entregou, que Jesus nos ensinou. Quando aquele jovem chega para Jesus e pergunta: Mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: é muito simples, vá, venda tudo o que tem e me siga. Aquele jovem, ele foi um tolo, porque ele disse: não, mas tudo o que eu tenho foi meu pai que me deu como herança. O meu pai, ele trabalhou a vida inteira para construir o patrimônio e me dar, e você pede para mim vender, jogar tudo fora, dar tudo para os pobres e te seguir sem nada? E as pessoas entendem que vender tudo o que tem e seguir a Jesus é abrir mão de todos os bens materiais. As pessoas pensam que é deixar tudo e assumir o compromisso com Deus. Na verdade, o que Jesus quer dizer para nós é o seguinte: vá, venda tudo o que tem e me siga. O que ele está querendo dizer é que nós temos que renunciar às coisas do mundo. É que nós temos que renunciar às bebidas, às drogas, os vícios, os desejos carnais, a ambição, a corrupção que há dentro de nós. Nós temos que se vaziar da inveja, da calúnia, da defamação. Se desligar por completo de tudo o que há no mundo e se entregar de corpo e alma a esse Jesus que fez tudo por nós. Quando Jesus foi crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia, Ele nos deu a missão de sermos os seus discípulos. Ele nos deu a missão de sermos seus verdadeiros apóstolos. Porque quando ele apareceu no meio da casa, mesmo a casa estando fechada, ele deu a missão a cada um de seus discípulos e de pregar o evangelho a toda criatura. É essa a missão que Deus quer contigo, é essa a missão que Deus falou para Abacuque, quando ele questionava a Deus. Não seja um Abacuque que vivia questionando a Deus. Não seja um Moisés que vivia questionando a Deus. Não seja um Tomé que só acreditava no que via. Não seja um Pedro que negou Jesus, disse que nem o conhecia. Não seja um Judas que traiu Jesus. Não seja um Caim que matou seu irmão Abel. Mas seja um Jó que venceu todas as provações e se ergueu. Seja uma Esté que assumiu o compromisso de se transformar rainha da Pérsia. Seja um José do Egito que, mesmo estando dentro de um poço, acreditou que iria ser governador e salvar o mundo da seca. Por que é difícil você entender a missão que Jesus quer contigo? Porque é difícil você entender o chamado que Ele colocou na sua vida. Quando Ele estava pendurado na cruz, que Chester murmurava de um lado, Estevão murmurava de outro, os dois estavam fazendo pouco de Jesus, e as pessoas riam o tempo todo, vendo o nosso Salvador, o libertador do mundo, crucificado naquela cruz. E o que dizia o religioso? Desce daí, tu não és Jesus? Tu não és o Filho de Deus?
Tu tem poder de sair dessa situação. Por que que tu não desce e prova para nós que Deus é contigo? E ele continuava em silêncio. E Chester olha para ele e diz: salva-te a ti e a nós mesmos. Por que que tu não faz isso, filho de Deus? E começava a rir. E Estevão começava a rir também. As pessoas se enganam porque os pregadores, eles colocam Estevão como um bonzinho da situação. Eles colocam Estevão como um filho bonzinho porque Jesus o salvou. Mas ele também murmurava, ele também fazia hora com Jesus. Todos que se encontravam ali faziam dessa forma. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele olhou para todos e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E quando Estevão passou a entender isso, que ele olhou profundamente nos olhos de Jesus, e ele encontrou ali a esperança. Mesmo ele estando no último minuto, no último segundo de vida, porque não lhe restava mais nada, mas talvez a fé ainda era a esperança que ele tinha. Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele tinha a certeza de que Jesus iria para o paraíso. E Jesus, olhando para ele, disse o seguinte: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E se Jesus chegasse hoje, e se Jesus voltasse hoje, com essa violência que está aí lá fora, será que você olharia profundamente nos olhos deles e diria o mesmo? Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Se eu não sou capaz nem de perdoar o meu irmão, se eu não sou capaz nem de dar um prato de comida para um mendigo que vem bater na minha porta, mas se chega uma pessoa rica de Hilux, aí eu dou toda a atenção, eu mando entrar, eu mando preparar um banquete, e a pessoa se alimenta e sai sorrindo com o coração cheio de falsidade. Será que eu não nego a Jesus quando eu nego a ajuda ao necessitado? Porque eu começo a olhar para o lado de fora das pessoas. E eu vejo um bem vestido e eu vejo outro mal vestido. E eu começo a valorizar o que está bem vestido. E sabe o que o bem vestido faz? Me trai. Porque o coração dele é corrupto. E aquele que está necessitado de um prato de comida, eu mando ir embora sem dar nem atenção. E eu acabo esquecendo que Jesus está presente nas coisas mais simples da vida. Eu acabo esquecendo que esse Jesus chegou no meio do templo e viu toda aquela multidão fazendo da casa de Deus casa de comércio. E sabe o que ele falou? Ele olhou para todas aquelas construções e disse o seguinte: que ele seria capaz de destruir o templo e em 3 dias o reergueria novamente. E sabe o que o religioso falou? O homem cheio de santidade, conhecedor das leis de Moisés? É impossível. Demorou séculos para que o templo fosse construído. Para quem não sabe, para quem não tem o conhecimento, o rei Nabucodonosor, ele destruiu o primeiro templo. Ele praticamente acabou com a cidade de Jerusalém. E levou consigo aquele jovem dotado de inteligência, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Todas aquelas pessoas dotadas de inteligência, ele levou com ele.
e deixou praticamente nada, deixou a destruição. E nos tempos de Herodes, eles reconstruíram tudo, fizeram novamente. Mas Jesus olha para aquele templo e disse: eu destruirei em 3 dias, erguerei tudo. Mas o religioso, ele não sabe de nada. O religioso, ele é uma pessoa que conhece as leis, mas não pratica as leis. É praticamente impossível ele destruir tudo isso aqui e erguer em 3 dias. Só que o templo que Jesus falava era o seu próprio corpo, a maior igreja já existente na face da terra. E as pessoas destruíram o templo. E Jesus foi morto, crucificado, humilhado. Ele é maior que os teus problemas. E ressuscita em 3 dias. Nesta noite há um problema na Destruíram um templo e ele ressuscitou, ele reergueu em 3 dias. Valoriza o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Mesmo que você esteja enfermo, mesmo que te arranque todos os teus bens, mesmo que você se encontre naquela prova, leproso, se raspando com um caco de telha, se ainda existir fé, Deus é capaz de reerguer tudo na sua vida. Foi assim na vida de Jó. É possível ser assim na sua vida também. Mas acredite nesse Deus que te deu a vida. Quer imitar uma pessoa sincera, honesta, que nem um momento fazia pouco de Deus? Quando Jesus deu a Noé o direito de construir a arca, você acha que Noé, sendo ele um agricultor e não um operário, você acha que Noé chegou para Deus e disse assim: mas Deus, cadê os pregos, cadê a madeira, cadê os ajudantes, cadê o projeto, quem que vai construir essa arca? Porque é enorme, 300 côvados, é muito. Eu não tenho essa capacidade não. Talvez seja assim quando você se encontra diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das provações, você se acha incapaz, você se acha inferior, você acha que você não tem capacidade de vencer aquela prova, porque ela é grande demais, porque você não tem recurso. Noé não olhou para os recursos, ele olhou para Deus, porque foi Deus que pediu para que ele construísse a arca, e assim ele fez. Você acha que foi fácil para Noé passar todos aqueles anos e as pessoas começavam a chegar para ele, Noé dizendo: eu vou ter que fazer essa arca porque Deus vai destruir a humanidade? E sabe o que a humanidade fazia? Elas riam da cara de Noé. Em nenhum momento elas acreditavam que aquilo fosse acontecer. E Deus determina: vai ser 120 anos o tempo que tu vai levar para construir essa arca. Tu não vai terminar esse mês não, tu não vai terminar esse ano não. E a Bíblia diz que quando Noé termina a arca, ele está com a idade de 600 anos, porque naquela época as pessoas, elas duravam muitos anos. Matusalém alcançou a idade de 969 anos. Isso nos dias de hoje é praticamente impossível, porque Deus determinou que cada ser humano iria viver no máximo 120 anos, que foi o tempo que Noé levou para construir a arca. E passavam-se 30 anos, passavam-se 40 anos, 50 anos, e as pessoas chegavam e diziam: Noé, aí vai terminar quando isso aí? Quando que esse barquinho vai velejar sobre as águas? A distância que a arca estava do mar era 700 metros, 700 quilômetros, perdão. É como se você fosse daqui para Juazeiro, ou então mais longe.
Mas o dilúvio, ele veio sobre a terra. Mas Deus ainda deu a oportunidade a Noé dele buscar aquelas pessoas de coração bom. Só que não existia. Porque o mundo ele estava entregue à corrupção, o mundo ele estava entregue à destruição. E você acha que os tempos de Noé, os tempos de Jesus não tá muito diferente dos dias de hoje? Tá tudo parecido. As pessoas elas estão entregues à corrupção. Elas estão entregues ao prazer, ao luxo, ao desejo carnal. Dificilmente um homem, quando ele é tentado por uma mulher nos dias de hoje, porque as mulheres elas apresentam praticamente nuas. Você acha que os homens eles vão fazer o que fez José na casa de Potifar? De maneira alguma. Só que quando vem o resultado, aí ninguém quer assumir. E eu tenho que reconhecer o que Deus quer comigo e o que eu quero com Deus. Enquanto eu não entender isso, continuar cuidando do lado de fora e esquecendo do lado de dentro, mesmo que eu ande todo arrumadinho, mesmo que eu ande todo bonitinho, chegue para pregar a palavra do Senhor, de terno e gravata, uma Bíblia desse tamanho, e eu começo a perder a oportunidade de ministrar a palavra de Jesus, e eu começo a olhar para a saia da irmã que está curta, eu começo a olhar para o pastor da outra igreja, começa a falar desse, começa a falar daquele, e onde que está o conteúdo da palavra? Para de estar perdendo tempo com coisas insignificantes. Prega a verdadeira palavra, prega sobre o amor, sobre o perdão, porque amor e perdão tem que continuar junto. E foi assim que Jesus nos ensinou. E a humanidade faz tudo o contrário. Quanto mais é investido na segurança, mais a violência se estabelece nas ruas. Quanto mais é investido na saúde, mais as pessoas adoecem. Porque elas não cuidam do próprio corpo. Porque elas não cuidam da própria alma. Se eu olhasse para dentro de mim, se eu cuidasse do meu coração, ele não adoecia. Porque o mundo ele está doente, porque ele cuida do lado de fora e esquece do lado de dentro. Quando eu começo a incomodar a Deus pedindo coisas, bens materiais, eu acabo que adoecendo por dentro e por fora. Porque as pessoas que vivem correndo atrás de dinheiro, muito dinheiro, elas não conseguem nem dormir um sono sossegado. Porque elas têm medo de perder aquela fortuna no dia seguinte. Foi assim com o filho pródigo. Eu não preciso contar todas as histórias bíblicas para você entender aonde que eu estou querendo chegar, no seu coração. É Ele que Deus quer transformar. É Ele que Deus quer moldar. Mas eu não sou capaz de perdoar uma ofensa pequena e insignificante. Quando as pessoas começam a me afligir, quando as pessoas começam a me atacar, aí eu corro lá para o Facebook para soltar indireta. E no final ainda escrevo hashtag fica a dica. Parem com essa hipocrisia. Tá falando mal de você? Deixa falar.
tá postando mal de você, deixa postar, entra em silêncio, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Mateus 6, essa é a verdadeira maneira de orar. Se ajoelha, se humilha na presença do Senhor. Por mais que as pessoas falem mal de você, não dê ouvido. Ninguém da mídia a pensamentos ruins, não. Assume o verdadeiro cristão que há dentro de você. Mas se você não transformar o seu coração, ninguém vai conseguir fazer isso. Ninguém vai te moldar se você mesmo não cuidar de si mesmo. Porque Jesus, ele mostra o caminho. Ele mostra as ferramentas, mas as passadas são suas. O operário da sua vida é você. O motorista é você. O condutor é você. A direção é Jesus, mas para você chegar até Ele, você tem que estar no lugar certo. Ah, não concorda com a pregação do pastor? Vai lá e examina as escrituras e vê se ele está correto ou não. Não fica rebatendo não, não fica murmurando sem conhecer não. Milhares de pessoas têm um exemplar da Bíblia, mas poucos adquirem o conhecimento que há dentro dela. De que serve eu ir à igreja orar, eu ir à igreja escutar a palavra do Senhor e eu passar 10, 20, 30 anos e as coisas continuam tudo do mesmo jeito? O que há dentro das igrejas, às vezes, é briga por cargos. É brigas por conhecimento. De que adianta eu ser dotado de inteligência? De que adianta eu ter vários cursos, ser um teólogo, mestre, um doutor em teologia, e eu guardar isso só para mim, e eu não passar isso para as pessoas que não têm o conhecimento, e eu não ministrar a verdadeira palavra para as pessoas que necessitam ouvi-las? Foi essa a missão que Deus deu para todos os seus discípulos, e você é discípulo de Jesus. Só que falta você reconhecer isso. A salvação é individual, mas Deus disse que vai salvar tu e a tua casa. Ah, mas está tudo bem lá na igreja, e dentro da sua casa, como é que está? Será que você ama a sua esposa? Será que você ama os seus filhos? Será que você não deixa faltar o alimento? Para tudo poder ir bem na casa do Senhor, tudo tem que estar bem dentro da minha casa. A minha família tem que ser salva junto comigo. Não sabemos nem o dia nem a hora da nossa morte, mas nós temos a certeza que ela vem. E nós nunca estamos preparados para aceitar a vontade de Deus. Talvez você não entenda por que eu faço isso, por que eu uso as redes sociais para ministrar a palavra de Deus. Talvez você diga assim, você nem pregador é? Talvez você nem ministre a palavra na sua igreja, talvez você seja um simples membro da igreja. Nós temos que entender o nosso compromisso. Nós temos que entender o nosso chamado. Nós não temos que ir para a igreja buscar cargo, disputar cargo, não. Eu uso as redes sociais porque Deus pediu para mim fazer isso. Eu prego de forma diferente porque Deus pediu para mim pregar de forma diferente.
E eu odeio porcaria de doutrina de prosperidade. Eu detesto quem vende lenço ungido, toalha ungida, caneta ungida, suco ungido. E as pessoas acreditam em tudo isso porque elas estão cegas, porque elas não enxergam que essas pessoas só procuram o crescimento próprio, só procuram o verdadeiro benefício. Elas é que estão sendo beneficiadas e começam a usar de falsas doutrinas, começam a citar vários capítulos na Bíblia, onde que está escrito que só será salvo os dizimistas. Onde que está escrito isso? Forma uma fila aqui somente os dizimistas, que eles vão ser abençoados. Toca nas vestes do pastor que tu vai ser curado. Onde que está escrito isso na Bíblia? A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada porque ela tocou nas vestes de Jesus. E você acha que as nossas vestes são comparadas às vestes de Jesus? Deus não deu o dom da cura para qualquer pessoa, não. Deus não deu o dom da profecia para qualquer um, não. Ele chamou aquelas pessoas que ninguém acreditava, que ninguém dava nada por elas. E se você é um dessas pessoas, assuma o seu verdadeiro compromisso. Seja o verdadeiro cristão que há dentro de você, mas mostre isso para as pessoas. Não se envergonhe do seu chamado. Ninguém precisa ser reconhecido pelos homens, não. Nós devemos ser reconhecidos por Deus. Mas com que autoridade tu fala essas coisas? Mas com que autoridade tu diz isso? Usando as redes sociais? Você acha que eu estou preocupado com meu nome? Com o nome Juliano Fernandes? Você acha que eu estou preocupado com a minha vida? Com o que acontece com ela? Você acha que eu estou preocupado com as provações que vêm sobre mim? Se coloca diante de uma arma de fogo por 2 vezes e a arma não dispara. Fica na situação onde você tem que defender a sua vida em 3 segundos. Encara 3 homens em um assalto armados e sai por cima da situação. Se você conseguir, aí eu digo que você tem um chamado, que Jesus te escolheu. É essa a autoridade que Deus me dá para fazer o que eu faço. Porque eu nasci de novo. Porque eu sobrevivi a coisas que você, olhando para mim, você diria que eu não sobrevivia. E hoje eu sei valorizar cada minuto da minha vida, cada segundo da minha vida, porque Deus me colocou aqui. Vença a sua prova. E sabe por que isso aconteceu? Porque Deus disse para Jó: toca em tudo dele, retira tudo que ele tem, mas na vida dele tu não toca. E sabe por que eu estou aqui? Porque isso foi dito para mim há 16 anos atrás. Tudo que eu faço hoje foi revelado há 16 anos atrás, no ano de 2002. Sabe o que o meu pastor daquela época disse? Nunca vai ser pregador. Eu não posso colocar qualquer um ali, naquele altar. Sabe o que o segundo pastor disse em Maracanaú, quando eu saí de Capistrano e vim para Maracanaú? Nunca vai ser pregador. Você acha que o meu pastor hoje sabe que eu ministro a palavra de Deus? Sabe não, porque eu não falei isso para ele. E talvez ele seja diferente dos outros. Porque ele foi usado por Deus para me resgatar do mundo. Porque ele, através das ondas do rádio, em 2015, me resgatou.
E as provações vieram em 2014 para mim entender o que Deus queria comigo. Você acha que eu sabia da mente aberta que eu tenho? Você acha que eu sabia dominar a Bíblia dessa forma que eu domino hoje? Não. Foram 10 anos de estudo. Foram 10 anos examinando todas as escrituras e Deus dando uma interpretação cada vez diferente. Você acha que eu tenho medo de falar isso para qualquer pessoa? Depois que você passa por prova, onde a tua vida é colocada à prova, medo e vergonha você desconhece, porque você passa a se desligar do mundo e começa a se ligar com Deus. Você acha que eu tenho medo de perder emprego? Você acha que eu tenho medo de viver num mundo sem nada? Se me faltar hoje, amanhã Deus começa a dar o que está faltando. Se eu não tiver o que comer, com 10, 20 minutos, Deus me dá o que eu hei de comer. Você acha que eu nunca perdi bem materiais? Eu já perdi bem materiais. E eu hoje não valorizo nada de bem materiais. Tanto faz eu ter como não ter. Por quê? Porque eu nasci do pó e do pó eu retornarei. E hoje eu estou em um ministério onde o meu pastor é valorizado. Onde o meu pastor prega a verdadeira palavra de Deus. Onde ele cuida do lado de dentro e esquece do lado de fora. Você acha que eu estou preocupado se eu vou continuar ministrar a palavra dentro do templo religioso, dentro ou fora? Para mim não faz diferença nenhuma. O que faz é eu assumir o compromisso que Deus quer comigo. Porque Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. E não importa o lugar, nem o dia, nem o horário. E eu assumi esse compromisso de levar essa palavra a toda criatura. Você acha que eu concordo com tudo que eu escuto? Não. Mas eu sou grato às pessoas que Deus usou para me trazer aqui. Eu sou grato ao ministério a qual eu pertenço hoje. Eu encontrei na Logos, na igreja, Comunidade Cristã Logos, o que eu não encontrei no outro ministério que eu fazia parte. Mas você acha que eu vou condenar o ministério por causa de 2 pastores? De maneira alguma. Deus, ele me revelou que eu vou voltar na igreja de cada um deles e eles vão estar lá sentados, escutando eu ministrar a palavra. E eles vão dizer para a sua própria consciência: eu estava enganado, eu estava errado. Irmãos, me chamo Juliano Fernandes, faço parte hoje da igreja Ministério Logos, Igreja Comunidade Cristã Logos, ali do bairro Siqueira. Em 2014 eu passei pelas maiores provações da minha vida, onde eu achava que eu não iria mais fazer parte desse mundo, mas Deus me honrou. E hoje eu agradeço cada dia que eu tenho de vida. E foi através das ondas do rádio da FM Logos 102,3 que eu, trabalhando como vigilante à noite, passei 3 anos escutando essas programações, e através das pregações dos pastores Everardo Silva e Jedson Batista, eu voltei para os caminhos do Senhor. Em 2007, quando eu tive a oportunidade negada, eu estava trabalhando em um culto
de mocidade na Pajuçara. Eu era recepcionista da mocidade e eles estavam me preparando para ser obreiro. Só que para ser obreiro eu tinha que mudar minhas vestes, tinha que andar todo social, e eu disse que não estava preparado para aquilo. E naquela noite, o pregador oficial, ele faltou ao culto. Teve um problema no carro e não pôde comparecer. Já eram 8h30 e eu já ministrava a palavra desde 2002. Foi então que eu conversando com o pastor daquela igreja, pedi para que ele me desse a oportunidade para ministrar a palavra naquela noite. E ele deu aquela risadazinha irônica, dizendo que o culto era coisa séria. A igreja tinha em torno de 200 a 300 pessoas. E ele disse que tudo que eu fosse falar era responsabilidade dele. Não dava para confiar, não. Aquela noite eu fui para casa arrasado. Disse que nunca mais entrava na igreja evangélica. Passaram-se 8 anos. De 2007 até 2015. Foi preciso Deus me provar, dando livramento de morte em 2014, para me poder entender o chamado que Ele tinha comigo. E através daquela FM eu encontrei forças para voltar para os caminhos do Senhor. E hoje tudo que eu sou, eu devo àquela igreja, eu devo àquela congregação, porque lá eu entendi o verdadeiro sentido da vida. Lá eu entendi o que é cuidar do lado de dentro e esquecer o lado de fora. Não que nós não necessitamos das coisas, dos bens materiais, mas hoje eu entendo que o que vale a pena é pedir a Deus somente o necessário. Que o que vale a pena mesmo é Deus nos conhecer por dentro e nós também nos conhecermos por dentro. E eu consegui entender isso. E eu faço parte da Logos há 3 anos. E eu espero que eu só saia somente quando eu for para a glória. E eu não estou preocupado se eu vou ter cargo ou não. Não estou preocupado se eu vou ser pregador ou não. Já me considero um servo de Deus. E só eu fazer parte do verdadeiro doutrina do Senhor, já me dou por satisfeito. Só em eu ser um simples membro da igreja, já me dou por satisfeito. Porque tudo que eu sou hoje, eu devo a esse ministério, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu sou feliz da forma que eu vivo hoje. Deus não deixa faltar nada. O que falta, Deus supre as minhas necessidades. E nesse ano de 2018, eu assumi um compromisso com Deus de ministrar a palavra do Senhor em qualquer lugar que eu for, seja nas redes sociais ou nas igrejas na qual eu sou convidado a ministrar. Do jeito que Deus me usa, eu faço. E no dia 8 de abril, eu vou estar ministrando a palavra novamente na minha terra natal, em Capistrano. Ministrei lá mês passado em uma igreja e agora vou ministrar na outra. Na Assembleia de Deus, Ministério Montese. Você que é daqui de Fortaleza e tem curiosidade, tem coragem de dar a uma pessoa anônima a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, é só fazer o convite e a gente vai, sem cobrar nada, porque a Bíblia diz: dai de graça aquilo que de graça receber. E quando eu assumi o compromisso de Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas sem que eu procure,
Jeremias 33:3. Clame a mim, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que tu mesmo desconheces. Deus me transformou na pessoa que hoje eu sou. E a minha vida é essa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa. Nós temos que entender que aqui no mundo nós estamos só de passagem. A vida ela é comparada a um jogo de videogame. Quando nós chegamos à morte, não acabou, apenas mudamos de fase. Só que para alcançar a segunda fase, que é a vida eterna, nós temos que saber muito bem jogar a primeira fase, respeitar cada participante. E eu quero agradecer a todos pela presença essa noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Agradecer a presença ilustre do pastor Jorge Rodrigues, da Logos Granja, Portugal. Tenham todos uma boa noite. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor.